Ok. Comecei a iniciar a gravação aqui. O pessoal vai chegando, né? Eu marquei 4 horas. Boa tarde, Valéria. Tudo bem? Tudo bem, professor. Boa tarde a todos. Ué, a Valéria tá conseguindo liberar o áudio, né? Que interessante. Seu áudio tá liberado, Valéria? Tá sim. Ué, interessante. Na sexta-feira eu pedi que o pessoal liberasse para a gente conversar, que seria bom que nós vamos fazer uns cálculos. Eu imaginei que o próprio sistema que não deixaria, porque essa aula eu dou para todos os polos, né? Mas que bom que você consegue, é bom que a gente consegue conversar. Será que é só você? Tenta aí, Daniele, para ver. Daniele e Jaqueline. Ver se consegue liberar o áudio. Eu acho melhor a aula assim, fica bom. Boa tarde, professor. Tá Boa liberado. tarde. Que bom. Então beleza. Então bora começar então? Ô, Valéria, você estava na aula de sexta-feira? Não, eu não estava. Eu estava trabalhando no dia, mas eu vi. Eu assisti lá depois. Beleza. Então deixa eu espelhar a tela para vocês aqui. Como eu falei na aula passada, hoje nós vamos montar uma tabela de distribuição de frequência, que é a nossa matéria de prova. E hoje nós vamos precisar de calculadora e do caderno para a gente fazer os cálculos, literalmente. Se vocês lembraram de pegar, aí pode usar a calculadora do celular, é isso? Não tem problema nenhum, não. Deixa eu espelhar a tela para vocês aqui. Aí vocês dão um ok se conseguiu espelhar legal aqui, pode ser? Espelhou o slide para vocês? Dá uma olhadinha para mim, está legível. Ok? Beleza. Porque para mim fica parecendo que está pequenininho. Então, olha só, deixa eu só um minutinho só. Deixa eu achar que a gente começar aqui. Nós vamos falar sobre distribuição de frequência. Ok. Vocês conseguiram ver o slide de distribuição de frequência aí? Está legível? Está legível para vocês, pessoal? Ok. Então, olha só, nós vimos na aula passada, até bom que a gente faz uma análisezinha rapidinho do que nós falamos. Nós falamos das variáveis qualitativas e quantitativas, não é isso? E aí, só para a gente reforçar o conceito que nós falamos, as variáveis qualitativas dão ideia de qualidade, de atributo, quando não trabalha com valor numérico. A gente viu exemplo de escolaridade, de religião, de preferência de disciplina. Flávio falou que não está conseguindo entrar. Ô, Flávio, faz o seguinte, porque algumas pessoas aparecem a mensagem para mim aqui, eu dou um ok e entro. Mas o rapaz do TI falou que vocês automaticamente entram na aula, não precisa. Entrar. Vê se deu certo agora, Flávio. Não, pode ficar à vontade. Não, mas você conseguiu acessar agora direitinho? Deu certo, né? Meu Deus, acho que eu apertei errado aqui. Você está conseguindo ver o meu slide de distribuição de frequência? Não tem problema não, estamos aqui para isso. Podemos continuar então? Podemos continuar, pessoal? Aí pode liberar o microfone e responder, que para mim fica melhor. Aqui está ok, né? Beleza, Daniel. Aí,
Ok. Aí eu prefiro, assim, se quiser digitar aqui no chat para a gente interagir, tudo bem. Mas pode liberar o microfone e falar rapidinho, não tem problema nenhum, acho melhor para mim. Então, é o seguinte, voltando aqui, nós falamos da variável qualitativa, né, que dá uma ideia de qualidade, atributos, e nós vimos também a variável quantitativa, que ela representa o valor numérico, né, ela pode ser discreta ou contínua. Aí nós vimos que discreta é quando ela é representada pelo número inteiro, né, igual a quantidade de pessoas, quantidade de estudantes. Aí nós falamos que é uma variável quantitativa discreta. E ela pode ser contínua, que é a grande maioria das variáveis, na verdade, né? É quando ela admite um valor quebrado, com vírgula, né? Nós chamamos de números racionais. Exemplo, a idade das pessoas, a altura, a massa, o salário das pessoas, a idade média, né? O salário médio, que pode ser quebrado. Tudo que a gente pode representar com valor numérico quebrado, nós falamos que ela é a variável quantitativa contínua. E aí, em cima disso, quando a gente faz uma pesquisa e identifica essas variáveis, a gente organiza essas variáveis em tabelas e gráficos, né? E uma dessas tabelas nós chamamos de distribuição de frequência, que nós vamos identificar dois tipos de distribuição de frequência, uma com intervalo de classe e uma sem intervalo de classe. A nossa aula de hoje, eu até deveria ter colocado aqui no slide, né? Me desculpem, é a distribuição de frequência. Ah, não, tá aqui, desculpa, é que tá pequenininho, né? Ela tá sem intervalo de classe. Aí nós vamos aprender dois tipos de distribuição de frequência no nosso curso, um com e sem intervalo de classe. O que tem intervalo de classe, ele dá um pouquinho mais de trabalho, sim, mas eu tenho certeza que vocês dão conta do recado. O que nós vamos ver hoje, ele é sem intervalo de classe, ok? É quando eu já te dou as variáveis prontas. Então, deixa eu identificar para vocês aqui. Aí aqui tem algum resumo falando do que eu acabei de falar, né? Mas deixa eu mostrar para vocês os elementos da distribuição de frequência. E aí, pessoal, é o seguinte, igual eu falei na aula passada, eu dou aula de forma presencial aqui na Alfa Unipact Teoflotone, para os cursos da saúde todos. E aqui a gente monta essa tabela na íntegra. A gente faz uma pesquisa de campo, né? Até uma pesquisa dentro da própria faculdade, para a gente coletar, organizar os dados e tabular os dados. No caso de forma remota, igual vocês, a gente não consegue fazer isso. Então, nós vamos treinar, montar essa tabela aqui, mas o processo de pesquisa de coleta de dados, a gente não consegue fazer, porque de forma online não tem como. Então, na prova, vocês vão perceber que nós vamos treinar os exercícios. Na prova, eu já vou te dar, basicamente, a coleta dos dados prontos. Ou seja, eu vou te dar o FI, que nós vamos falar agora, já pronto, porque não teria como você coletar isso, porque é uma prova de múltipla escolha, não tem como. Deixa eu mostrar para vocês entenderem melhor. É nesse slide aqui, ó. Isso, ok? Olha só, pessoal, alguém me chamou aqui mais cedo no Zap, perguntou dos slides. O que acontece? Esse slide que eu espelhei na aula passada e que eu postei lá, ele é o slide de grande parte do conteúdo que nós vamos ver. Para não falar o da aula de sexta de hoje, eu acrescentei só um, que é um exercício que vocês vão fazer. Então, aqui nesses slides, já tem praticamente tudo que nós vamos ver no curso, ok? Então, não é cada aula um slide novo. A gente vai utilizando ele e vai aprofundando cada vez mais dentro dele, ok? Então, olha só. A nossa tabela de distribuição de frequência, ela mantém esse cabeçalho aqui. Isso é padrão, ok? Aí, na verdade, nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo que seria a estatura em centímetros de algumas pessoas. Então, essa estatura que eu coloquei como exemplo, é um exemplo que pode mudar. Igual nós vimos, a gente pode fazer uma pesquisa em cima de qualquer tipo de variável. Agora, esse FI, esse FA, FR, FRA e o XI, isso é padrão, ok? Toda a tabela de distribuição de frequência tem isso daí. E aí está bem especificando direitinho o que significa cada um deles, né? Que aí vocês podem estudar. Mas na tabela, ele já vai estar basicamente pronto isso daí. O I representa a quantidade de classes, né? Nós vamos ver que a gente pode ter 4, 5, 6 classes. O FI nós chamamos, apesar que é FI, mas nós chamamos de frequência absoluta, ok? O FA nós chamamos de frequência acumulada. O FR é a frequência relativa. E aí vocês vão ver que é o cálculo percentual. Aí, a partir do FR, tá vendo? Já tem uma formulazinha. Na verdade, essa formulazinha os estatísticos criaram para facilitar a vida da gente. Mas se você quiser resolver através de uma regrinha de 3, também vocês conseguem fazer. Mas a formulazinha aqui eu acho que ajuda bastante, né? FR é igual a FI vezes 100 dividido por N. Nós vamos aprender hoje a utilizar isso, ok?
O FRA, que é a penúltima coluna, é a frequência relativa acumulada. O XI, que nós vamos ver, o XI nós não vamos ver hoje, eu acho, que é o ponto médio da classe, que é o limite inferior mais limite superior dividido por 2. O N é o número total de elementos, que esse Nzinho tem na fórmula aqui, ok? Esse N representa quantas pessoas, ou quantos indivíduos, ou quantos objetos foram pesquisados, né? O AT nós chamamos de amplitude total amostral. E esse H minúsculo é a amplitude do intervalo de classe, que a gente vai identificar isso daí. Então, olha só. Deixa eu direcionar vocês aqui, porque eu sei que, na verdade, eu também fui estudante. Muitas vezes a gente estuda alguns conteúdos para poder fazer a prova. Como essa minha matéria, ela não tem uma aplicabilidade direto na área de vocês, né? Vocês que estão fazendo farmácia, enfermagem. Então, essa matéria, ela serve para você fazer prova de concurso, que ela cai bastante, e serve também, se você ingressar no mestrado, depois da graduação, você vai ver muito disso daí. Mas assim, no campo de trabalho de vocês, realmente você não utiliza isso no dia a dia. É diferente, né, de algumas matérias específicas do curso. Então, de certa forma, quando o aluno fala assim, Fred, eu vou estudar para essa matéria aí, vou decorar isso para eu tirar nota e passar. Eu não fico chateado com isso, não, porque eu entendo, né, que esse aqui, por exemplo, quando eu trabalhei com isso no curso de administração de matemática, aí tem uma pegada diferente. Mas nos cursos da área de saúde, né, ela tem uma relevância um pouco, assim, considerável, ok? Mas ela é importante, vocês vão ver que ela é importante. Então, isso daqui, vocês não vão precisar decorar isso daqui, ok? Vocês vão, por exemplo, normalmente os slides que vocês utilizam, a gente tem que ler os slides e decorar o que é isso, né? Será que eu vou perguntar o que é o FI, o que é o FA? Não, eu não vou te perguntar isso. Eu vou pedir para você identificar isso dentro de uma tabela. Eu te perguntar qual que é a frequência relativa da terceira classe. E você tem que identificar o valor para mim, que nós vamos ver agora isso daí, ok? Que é nessa daqui, ó. Isso, tá vendo? Essa tabela aqui já é a tabela pronta. Eu coloquei ela aqui para mostrar para vocês um exemplo de uma tabela já completa, tá vendo? Ela já tem a estatura, já tem o FI, já tem o FA, tem o FR, o FRA e tem o XI. Tem todo mundo. Aí, em cima dessa tabela pronta, que nós vamos identificar os elementos aí. Mas na aula de hoje, eu pretendo ensinar vocês a construir essa tabela. Aí eu preciso, né, do caderno, de um lápis, caneta e de calculadora, principalmente calculadora. Então, vamos embora lá. Essa tabela aqui em questão se trata da estatura de alunos de uma determinada classe do 9º ano. Ou seja, foi feita uma pesquisa em uma turma de 9º ano e aí identificou a altura em centímetros dos alunos dessa turma. Então, esses alunos, o aluno mais baixinho da sala, ele tinha 1,50 m, tá vendo? E o mais alto tinha 1,74 m. Então, a turma de 9º ano, adolescente, normalmente é assim, tem uns que espicham demais, né? Eu não sei dizer para você se essa tabela aqui ela é fidedigna, ela é verídica, ou se ela é fictícia, né? Porque eu sei que pode ter uma pessoa de 1,50 m e 1,74 m perfeitamente normal. Mas isso daqui já começa a identificar os nossos elementos, tá vendo? E aí, nós temos aqui 6 classes. Aqui a tabela já está pronta, foi estabelecida que tem 6 classes. Nós vamos aprender a calcular se utiliza 4, 5 ou 6, tá vendo? Ó, que é o I, o número de classe, eu tenho ó, uma. Quando eu passo com o mouse assim, vocês conseguem enxergar o mouse navegando pelo número, meu povo? Dá um ok para mim, por favor. Sim? Muito bem, muito bem. Sim, conseguimos. Oi. Sim, conseguimos. Sim. Ó, eu preciso da ajuda de vocês, porque toda hora vocês podem abrir o microfone. Ô, Fred, repete para mim aí, por favor. Porque a minha aula, por exemplo, presencial, ela é bem assim dinâmica, sabe? Eu conto piada, a gente faz resenha, e eu acho que essa interação é válida, porque essa matéria é um pouquinho chata, né? Que todo mundo fala. E aí vocês têm que participar comigo, todo momento. Ô, Fred, repete mesmo aí para mim, por favor, para eu identificar que vocês estão acompanhando isso daqui. Ok? Posso contar com vocês? Ok. Pode. Beleza. Então, nós temos aqui 6 classes e eu tenho a estatura dos alunos do 9º ano. E aí, o que significa esse FI aqui, que é a frequência absoluta? Esse 7 aqui, da primeira classe, significa dizer que eu tenho 7 alunos que têm entre 1,50 m e 1,53 m. Então, pesquisou lá na turma, aí viu que tinha 7 alunos que têm de 1,50 m até 1,53 m. Aí você fala assim, ué, Fred, mas está falando 54. Só que, na verdade, o 54 vai entrar no de baixo, tá vendo?
Aí já 1,54 m até 1,57 m, eu já tenho 11 alunos. Vocês estão acompanhando? Esse FI representa a quantidade de alunos. A Renata aí, deixa eu só colocar aqui. Deu certo aí, Renata? Para entrar na aula agora? Dá um ok para mim aí. Posso continuar, galerinha? Ok. Então, essa primeira parte, esse FI de 7, 11, 16, 19 e 12 e 5, representa a quantidade de alunos que tem essa altura. Então, de 1,50 m até 1,53 m, eu tenho 7 alunos. De 1,54 m até 1,57 m, eu tenho 11 alunos. De 1,58 m para 1,61 m, eu tenho 16 alunos, que é a maioria da sala. Maioria não, a maioria de baixo, desculpa, que é 19. De 1,62 m a 1,65 m, eu tenho 19 alunos. E assim sucessivamente. Tá vendo? Foi claro, meu povo? É esse processo, esses valores do FI, que eu já vou te dar pronto na prova. Por quê? Aqui, igual eu falei, aqui na faculdade, a gente vai na sala vizinha, a turma, a gente reúne em grupos, vai na sala vizinha, faz a pesquisa, tabula e conta e coloca aqui. Só que aí na prova de vocês não vai ter como a gente fazer isso. Então, na prova de vocês, eu vou mostrar agora, eu vou te dar a classe, né, a quantidade de classe, e esse FI, que é a frequência absoluta, eu já vou te dar esses valores. Agora, a partir do FA para cá, que nós vamos construir, ok? Essa frequência acumulada, ela é bem tranquila de resolver. Deixa eu só responder o zap aqui, pessoal, que é o pessoal da aula mesmo aqui. Rapidinho, só um minutinho. Respondi aqui, o pessoal está perguntando como vai entrar na aula. Então, o FI, eu já vou te dar pronto na prova, ok? Aí o FA que você vai montar essa tabela para mim. Olha só como é que funciona. Vocês estão com calculadora na mão aí? Pega a calculadora para mim aí, ou pode abrir do celular mesmo. Então, como é que funciona o FA? Você vai copiar o 7 daqui, jogar para cá, tá vendo? Aqui não era 7 no FI, você vai copiar o 7 no FA. E aí você vai somar os valores na diagonal. Olha só que legal. 7 daqui com mais 11 dá 18. Acompanha aí. 18 com mais 16 de baixo dá 34. 34 com mais 19 dá 53. 53 mais 12 dá 65. E 65 mais 5 dá 70. Acompanharam, meu povo? Eu somei os valores. Ó. Eu copiei o 7. Depois eu somei 7 mais 11 dá 18. Coloca um joinha para mim, quem entendeu aí para mim. Ou então abre o microfone e fala, entendi, professor. Preciso de vocês. Isso. Tá vendo? Isso nós chamamos de frequência acumulada. Então, a sua primeira tarefa na prova aí é montar esse FA, que é a frequência acumulada. Você vai copiar o primeiro valor, independente se é 7, se é 8, se é 10, se é 30, e a partir daí você vai somando na diagonal até chegar no 70. Agora, esse 70 ele é extremamente importante para a gente desenvolver o resto da tabela. Que esse 70 representa o valor de N, que é justamente esse N aqui da fórmula, tá vendo? A fórmulazinha é FR igual a FI vezes 100 dividido por N. Esse N representa que essa turma do nono ano, ela tinha 70 alunos, ok? Que é justamente o somatório de FI. Foi claro, pessoal? Foi sim, Fred. Entenderam, pessoal? Ô, galerinha, tem um pessoal perguntando aqui que acha que tem um pessoal que está na sala errada, mas essa sala que eu abri não é bioestatística do terceiro período? Sim. Pois é, a menina mandou uma mensagem aqui, acha que o pessoal está na sala errada. Deixa eu responder aqui, só um minutinho, meu povo. Ok. Porque, na verdade, quando a gente entra no portal, a gente cai numa sala que alguém criou.
E aí lá só tem alunos. Aí a gente tem que voltar no chat e procurar a sua sala, é por isso. Quase toda vez acontece isso. Nos outros professores acontece isso também? Sim, sim, em todos acontece. Aí a gente Ah, tem que ir no chat e procurar até onde está o sua, com o seu nome, e clicar nele. tá. Mas não dá muito trabalho, não, né? Dá um pouquinho, porque às vezes demora para achar. Dá um A pouquinho, né? última aula, a primeira aula, eu demorei uns 30 minutos para encontrar. É por isso que eles fazem para poder colocar, gravar, né? Isso. Assim, É, vocês assistirem essa aula gravada, eu acho interessante. Vocês podem assistir de madrugada e tudo. Mas quando sim, assistem ao vivo comigo, eu acho melhor, porque vocês sim, conseguem sim, interagir. Mas muito assim, igual eu melhor. dei meu zap para vocês, vocês podem me chamar que a gente vai tirando a dúvida de vocês aí, ok? Não, tranquilo, beleza. Então, pronto. A frequência acumulada tá tranquilo? Copia o primeiro e vai somando até chegar no final, ok? Agora nós vamos para a frequência relativa. Na frequência relativa, você vai utilizar essa formulazinha aí. Mas, apesar que é uma formulazinha matemática, o pessoal costuma assustar, ela é bem tranquila. Olha como é que funciona. Você vai pegar cada valor do FI, multiplicar por 100, que é o percentual, e vai dividir por N, ok? O N, no nosso caso, é 70. Então, por que o primeiro FR deu 10? Porque você vai pegar 7 vezes 100, dividir por 70. Faça esse cálculo aí para mim. Esse dá para fazer de cabeça, né? Porque deu certinho. Mas os outros vocês vão entender melhor. Mas eu gostaria que vocês pegassem a calculadora e pegassem para mim, ó, o 7, que é o primeiro FI, vezes 100, igual, e dividir por 70. Vê se dá 10 para mim, por favor. Deu Isso, 10? 10. Isso. Isso. Agora pega a calculadora, pega o 11. 11 vezes 100, divide por 70. Vê quanto que dá para mim. 15,71. Isso, tá vendo? Alguém perguntou assim se vai ter a fórmula. E aí alguém perguntou aqui, boa pergunta. E aí aqui na forma presencial eu coloco todas as fórmulas no quadro. Apesar que a nossa matéria aqui não tem muita fórmula não. Na verdade, se eu não me engano, tem essa aqui mais uma só. Mas eu posso conversar com os tutores aí para colocar. Mas ela é bem tranquila. Depois que vocês fizerem uns 4, 5 exercícios que eu vou passar dever de casa para vocês vão decorar que ela é bem tranquila. Então, aí eu gostaria que vocês pegassem a calculadora e verificassem esses valores para mim. Ó. Olha, alguém já falou que 11 vezes 100 dividido por 70 dá 15,72. Agora pega o 16. 16 vezes 100 dividido por 70. Vê se dá 22,85. Vê com todos para mim para ver se bate. Vou dar 5 minutinhos para vocês aí. Pode ser? Professor, Oi. poderia fazer tipo direto, 16 dividido por 70? Daria o mesmo valor? Pode, porque boa pergunta. Como é produto e quociente, não faz diferença. Você pode pegar, dividir por 70, depois vezes 100, que dá na mesma. Boa pergunta. Ah, sim, entendi.
E aí, conseguiram fazer? O que conseguiu aí? Só para Sim, poder... Deu sim, esses beleza. valores aí mesmo? Isso. Certinho, não é isso? Então, basta você fazer isso. Pegar o FI, multiplicar por 100 e dividir por N. Ou fazer o contrário, igual alguém me perguntou que dá no mesmo. Pegar o FI, dividir por N vezes 100. Que entre produto e quociente não faz diferença nenhuma. Ok? Aí agora, como é que funciona agora a nossa frequência relativa acumulada? Nós vamos fazer igual a frequência acumulada, ok? Aí o que a gente faz na frequência relativa acumulada? Você vai copiar o 10, tá vendo? A primeira frequência relativa não deu 10? Então aí agora você vai copiar o 10 e vai fazer a mesma coisa. Eu vou copiar o 10, aí 10 mais 15,71 dá 25,71. Depois mais 22,85 dá 48,56. Mais 27,14 dá 75,70. Mais 17,14. Vê se bate esses valores para mim, somando aqui na diagonal, igual nós fizemos no FA, por favor. Bateu sim. Eu já Tá tava vendo? som... É só somar, tá vendo? O FA e o FRA, eles resolvem da mesma maneira. Você copia o primeiro e vai somando na diagonal até chegar lá. Aí, um detalhe importante para a gente aqui, ó. Essa nossa tabela de distribuição de frequência, como ela representa o percentual, ela nunca vai passar de 100. Porque é muito comum aqui o aluno fazer algum cálculo errado, apertar algum botão errado, e o valor dele dá 103, alguma coisa. Se esse último valor do FRA aqui, ele passar de 100, é porque está errado. Entendeu? Então, ele dá no máximo 100. Como aqui deu valor quebrado, aí costuma acontecer muito disso. Dá 99,98 ou 99,99, 99,97. Agora, passar de 100, ele não passa jamais. Se passar, é porque tem alguma coisa de errado. E também não costuma dar um valor menor do que 99, não. Muitas vezes o aluno acha 96,18. Tá certo? Não, aí fica errado. Aí tem alguma coisinha que ele fez de errado aí. Ok? E para finalizar, o pessoal não está conseguindo entrar na aula aqui, galerinha. Mas eu não fico desarmado aqui, porque aqui não tem ferramenta nenhuma que eu possa fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o pessoal aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu conseguir identificar aqui. Manda o link no chat, que aí o pessoal compartilha. Vocês aí não têm acesso ao link, não, né? Não, não, a gente entra direto, pelo menos eu, né? Entrei direto pelo portal. O link geralmente é enviado para os tutores, aí os tutores passam para a gente nos grupos. Mas você pode mandar lá no chat, que o pessoal está tentando entrar e eles conseguem. Aí vem direto para a sua sala. Temos aqui que eu vou admitir.
Deixa eu ver aqui. Bora caminhar aqui que eu vou adiantando os dois lados. Então, falta a gente identificar aqui agora o XI, que é o ponto médio, tá vendo? Ele tem uma formulazinha também, mas dá para poder fazer direto. O que seria o XI, que dá 152? Seria 150 mais 154 dividido por 2, tá vendo? Pega a calculadora para mim e vê se vocês conseguem bater esses valores aí, ó. 150 mais 154 dividido por 2. Vê se dá 152. Aí depois a gente pega 154 mais 158 dividido por 2, que dá 156. Vê se bate esses valores do xi aí. A gente soma os valores da amplitude e divide por 2. Cada um desses valores aqui. Vê se bate para mim. Bateu certinho esses valores? É, parece que o pessoal estava na sala errada, né? Ah, desculpa, Viviane. As tecnologias, elas são excelentes, né? Não tem como a gente correr dela. Mas ela tem esses percalços assim, né? Tem hora que ela ajuda em algum ponto, mas tem hora que atrapalha, né? Mas agora parece que deu certo, né? Isso, a Bruna falou que os valores deram certo aí. Todo mundo confere aí, deu isso mesmo? 152, 156? Deu certo, né? Então, agora o que eu vou passar para vocês? Agora eu vou passar um que para vocês fazerem, ok? E aí vocês podem copiar no caderno. E eu tenho um aqui que ele já está. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui para vocês fazerem. Se tu me dá. Vou achar aqui rapidinho um exercício para vocês fazerem, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Isso. Olha só esse daqui, ó. Essa tabela, tá vendo? É do jeito que está essa tabela aqui, que a gente vai colocar na prova para vocês montarem para mim, ó. Eu tenho aqui a incidência de doenças infecto-contagiosas, foi feita uma pesquisa em 1994, ok? E aí foi feita uma pesquisa e identificou que nós tínhamos 24 indivíduos com febre aftosa, 40, né, eu estou com dificuldade para ler, que o meu está baixinho aqui. Brucelose, é isso mesmo? Confere para mim. 12 tuberculose, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso. Isso. Ok? Aí tá vendo? O FI já está pronto. O que vocês vão preencher para mim? Vocês podem copiar, eu vou dar um tempinho agora maior para vocês, copiarem essa tabela e responderem para mim, preencher o FA, o FR e o FRA. Igual nós fizemos. Vocês conseguem fazer para mim? O que vocês acham? Sim. Sim? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Beleza. Ok. Aí pode usar a calculadora. Eu consegui entrar na aula agora, eu perdi a explicação. Não sei nem por onde começar esse cálculo. É porque teve algumas pessoas que chegaram agora, né? Ó, vou fazer o seguinte, então. A aula. Não, tudo bem, vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui e eu vou explicar de novo. Ó, quem pegou a explicação, como é que faz o FA, o FR, pode fazer a atividade no seu caderno aí normal. Eu vou voltar no outro slide ali e vou explicar para eles direitinho como é que funciona. Pode ser? Vou explicar aqui para o pessoal. Ó,
Então, vou começar de novo aqui, porque realmente o pessoal não tem culpa, porque o pessoal chegou depois, né? Não estava conseguindo acessar a aula aqui. Olha só. A nossa tabela de distribuição de frequência, aqui se trata da estatura de alunos, ok? Foi feita uma pesquisa na sala de aula e identificou a estatura dos alunos em centímetros, ok? Que vai de 150 até 154, 154 até 158, e assim até 1,74 m, que é um aluno bem grandinho aí. O FI representa a frequência absoluta, ou seja, quantos alunos que têm exatamente essa altura. Então, eu tenho 7 alunos que têm de 1,50 m até 1,53 m, eu tenho 11 que é de 1,54 m até 1,57 m, e assim sucessivamente, ok? Então, lá na tabela do exercício que o pessoal está fazendo, o FI já está pronto, que representa a quantidade de alunos que têm essa estatura. Aí, qual que é o dever que vocês vão fazer? Lá no dever não tem o XI, vocês vão perceber lá que o XI não tem. Aí, esse FA, olha só como é que funciona, é bem tranquilo. É só fazer o somatório. Você pega o primeiro 7 do FI e coloca aqui no FA. Tá vendo? Transcrever ele. O 7 daqui joga para cá. A partir daí, você vai somar 7 mais 11. Tá vendo? Na diagonal. 7 mais 11, 18. Aí, 18 mais 16, 34. Tá vendo? Pois 34 mais 19, 53. 53 mais 12, 65. 65 mais 5 dá 70. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Então, 70 representa o N, que é o número total de alunos. Dá um ok para mim, se vocês entenderem essa primeira parte aí. Beleza, muito bem. Então, vamos embora. Gostei de ver. Aí, a frequência relativa, nós temos o seguinte. Você vai pegar o primeiro FI vezes 100 e dividir por N. Ok? Então, de onde surgiu esse 10 aqui? Foi fruto de 7 vezes 100 dividido por 70. Então, dá até para dar de cabeça essa primeira, né? 7 vezes 100, 700. Dividido por 70, que é o último valor, dá 10. Aí, agora, vocês vão testar esses valores aqui para mim. 11, ok? 11 vezes 100 dividido por 70, dá 15,71. Depois, 16 vezes 100 dividido por 70, dá 22,85. Depois, 19 vezes 100 dividido por 70, dá 27. E assim sucessivamente, ok? Que são a frequência relativa. Confere para mim aí se esses valores batem. Na calculadora mesmo, pessoal. Falando de uma mensagem, alguma coisa? Vê se bate esses valores aí para mim. De qualquer forma, o pessoal não tem como fazer o dever lá, né? Porque eu esperei a tela aqui, vai ter que fazer todo mundo junto. Agora que eu reparei. Mas o pessoal vai acompanhar aqui. Eu vou voltar no outro slide lá para vocês. Professor, esse 7 sempre repete? O 70 sempre repete. Porque é o valor de N, esse valor total. Esse N aqui é 70. E o 100 também é da forma, né? O que vai mudar é o FI. Uma hora vai ser 7, uma hora vai ser 11, uma hora 16, uma hora 19, uma hora 12, uma hora 5. É ele que vai mudar. Agora, o 100 e o 70 não muda nunca. Tá cravado aí. Bateu aí o FR certinho? O 70 não é o do FA, não? O último valor do FA, não? Isso, isso mesmo. Só que esse 70, que é o último valor do FA, ele representa a soma do FI. Se você somar aqui, 7 mais 11, dá exatamente o 70. Esse 70 é o último valor de FA mesmo, certinho, isso mesmo. Ok? Bateu o UFR, certinho? Esses valores 15, 71, 22, 27, 17, 7,14? Ok, ótimo. Aí, a frequência relativa acumulada é a mesma coisa do FA. Você vai copiar o 10, tá vendo? Transcrever o 10. O primeiro FR não é 10? Você joga ele para cá e vai somando, 10 mais 15,71, 25,71. 25,71 mais 22,85, 48,56. 48,56 mais 27,14, 7,5. Pois mais 17, mais, até chegar no 99,98, que é o processo final. Foi claro aí, meu povo? Deu certo?
Isso, da onde que veio o primeiro 10? Boa pergunta, Bruna. Esse primeiro 10 aqui, ele veio da primeira coluna do FR, que é o quê? Ó? É 7, esse primeiro 7 aqui, ok? Do FI, não é do FA, não. 7 vezes 100, 700. Dividido por 70, dá exatamente o primeiro 10. Boa pergunta. Conseguiu acompanhar aí, Bruna? Ok. Aí bateu o FRA, pessoal? No caso, o FI sempre é informado. É, o FI é informado. É a partir do FA que você vai fazer. Professor, Oi. tem aluno pedindo para você aceitar Eu estou ele aceitando na. aqui. Eu mandei um link aí no chat. Vê se você consegue identificar aí. Ok. Vê se deu certo aí. Eu consegui espelhar aqui. Eu mandei um link aqui. Eu acho que eu consegui mandar. Deu certo aí, pessoal? Esse link aí? Mas parece que deu certo o link agora, né? Mas mesmo assim tem o pessoal que não está conseguindo. Já estão me chamando aqui no Zap. Mas vai dar certo. Professor, é porque está tendo muita gente abrindo a aula, outros tipos de aula. Eu mesmo eu vim conseguir É. entrar agora, porque está abrindo várias aulas, e aí a gente fica entrando uma, entrando em outra, sem saber qual é. Tinha que ver se não tinha como a gente não abrir essas aulas. É porque, ó, pra você ver que coisa. Não foi colocado no calendário. A aula de bioestatística, que é a minha, de professor Fred, é hoje às 4h30. Já tem um calendário. Então não tem como o cara entrar em outra aula, não. A aula de hoje é de bioestatística, não é? É É estranho porque, no isso. caso, ela tava para 4 horas, não era 4h30, né? É, mas na aula passada eu informei que essa aula hoje seria É 4h30. porque teve muita gente que não participou da outra aula. Eu mesmo consegui entrar E agora. É, não, mas eu coloquei lá no grupo, lá no chat, eu informei. Você não chegou a ver, não? Eu assisti porque depois, eu vi, mas Ah, não tá. tava conseguindo entrar, não. Ah. Inclusive, até eu coloquei essa aula 4h30, foi por motivo pessoal mesmo, porque eu tinha um outro compromisso também, mas só hoje. E algumas pessoas falaram, eu falei, é até melhor que eu saia do trabalho, dá tempo de eu chegar às 4h30. Mesmo assim, a aula está sendo gravada, dá para acessar. Mas aí eu achei que estava todo mundo ciente de que a aula seria 4h30. É porque a gente aqui tem aula hoje, no Polo, hoje. Ah, Aqui que em hora que é a aula de Arinhos. vocês? É 6 horas. 6 horas? Será que Ah. não pode esperar o link? Não? Não, então é o seguinte, então beleza, ó, a nossa próxima aula é sexta-feira, e aí eu vou manter 4 horas mesmo, viu? Já para poder evitar, já estava organizado, é porque hoje em especial, eu tive um probleminha de uma reunião também na outra escola, eu não consegui chegar 4 horas, aí começou 4h30, que eu tinha avisado, mas a de sexta-feira próxima agora, que é dia 30, nós vamos começar 4 horas em ponto mesmo, pode deixar, viu? Até mesmo porque também os 6h20 eu tenho que ir para a faculdade também dar aula. Ô, professor, mas o problema é que alguma deveria ter como
mandar o link para a gente antes. Como mandar o link, igualzinho fazia nas outras aulas, nas outras matérias. Ah, eu vou dar uma olhadinha então. É porque a informação que eu... no semestre passado, que eu dei aula, eu não tive esse problema, né? É claro que foi para outras turmas. Aí eu abri a aula e o pessoal entrava na aula normalmente. Mas agora eu vou ver se eu consigo fazer esse esquema. Tem como mandar o link antes de começar a aula, então, para vocês? Tem como? Tem como. Nas outras matérias, eles faziam isso. Eles mandavam o link para a gente entrava na hora. Tem como até mandar o link de manhã e entrar à tarde. Hein, beleza. professor? Mas eu Então, acredito que Professor, o pessoal Oi. estava é porque tem esperando. outro aluno abrindo a aula dentro da plataforma. Então, a gente fica entrando. Lá mesmo, eu entrei, lá tem 3 aulas abertas. Uma sua e mais 2 que o aluno abriu. Você entendeu como é que o problema que está dando? É isso aí. Lá tem um grupo, tem uma aula lá entendi. aberta, vários alunos nessa aula esperando, mandando mensagem. Eu mesmo estava nessa aula. Aí, a aula sua que você colocou aí está não sei o quê de frequência. Isso, distribuição de frequência, nossa matéria. Isso, pois é, mas eu não sabia. Aí tinha mais 2 aulas lá abertas que os alunos estão abrindo. Eu não sei como é que faz, que eles conseguem abrir essa aula. Tá, nós vamos resolver isso, vai dar certo, vai dar certo. Nós vamos organizando. Qualquer coisa eu falo com o Polo para a gente abrir uma aula extra, porque de certa forma alguns alunos ficaram prejudicados. Aí eu consigo montar uma aula extra para a gente, mesmo que seja numa sexta ou num sábado, eu vou conseguir resolver isso daí, ok? Vamos embora caminhar aqui agora então, voltar para o exercício para vocês? Pode ser? Aí eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício para mim. Esse aqui, ó, que eu tinha passado no começo. Esse aqui. Vocês conseguirem, tá legível para vocês esse slide aqui, desse exercício para vocês fazerem? Vê se está legível aí. Sim, Fred. Como é que é? Tá legível, sim. Beleza. Aí eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer para mim. Tá vendo? O FI já está pronto. Aí vocês vão fazer o FA, que é copiar o 24, fazer o mesmo processo para a gente corrigir, então. Pode ser? Aí eu vou ajudando esse povo a entrar nessa aula aqui.
12. Brucelose. Tuberculose. Leptospirose. Coqueluche. É para completar a tabela, Isso, fica FA24, isso? isso. Aí você copia o 24 e soma mais 40. Aí fica FR15,69, isso? Aí eu vou espelhar o outro completo para a gente conferir. Você já preencheu a tabela toda? Eu preenchi aqui. Tá, Não então sei aí se eu tá vou espelhar. certo. Não, isso mesmo. Aí eu vou deixar o pessoal fazer um tempinho a mais, que eles chegaram agora. Depois eu vou espelhar ela completa e você vai conferir para mim se está igual à sua. Tá bom. Viu? Beleza, Viu? obrigado. Beleza. Celulose. Tuberculose. Raiva. Leptospirose. Coqueluche. Jonathan. FI. FE do centro. FI. FE do centro. FRA. UFBC. 24, 40. Alguém me perguntou aí como é que faz o FR, certamente que chegou depois, mas é bem tranquilo, olha só. O FR aqui, você vai pegar 24 vezes 100 e dividir por N. O N é o último valor do FA aqui que achou, tá vendo? Quando você vem somando a diagonal, que você acha esse último valor aqui, que eu não sei quanto que é. E aí depois eu vou espelhar para vocês verem como é que funciona. Então, o FR é o 24 vezes 100 dividido por N. Que é esse último valor aqui. Só fala para mim aqui, rapidinho aqui, quanto vocês acharam no último valor do FA aqui para mim? Quanto vocês acharam? 153. 153. Isso, é isso mesmo. Então, aí, para fazer o FR, seria 24 vezes 100 dividido por 153. Depois, 40 vezes 100 dividido por 153. E assim, sucessivamente. Muito bem. Mete bronca aí. 12. 76. 76.
igual mais 22, 98. 98 igual mais 11, 109. 109 igual mais 19, 128 igual mais 25, 153. 153 vezes 100, vezes 100, vezes 100, dividido deixa eu Quem terminou aí, só dá um ok para mim, para ver quem é quem já terminou aí. De completar a tabela toda, coloca um okzinho aí para eu ver. Bruna terminou. Quem mais? Não, beleza. Tem um pessoal que chegou, conseguiu, Maria também, tem um pessoal que conseguiu entrar depois, né? Mas não precisa preocupar não, pessoal. Se for preciso, eu vou tentar montar mais uma aula para a gente e a gente reforçar esses conceitos aí. Eu vou postar aqui no chat um material também para vocês fazerem como exercício, entendeu? Vai dar certo, não preocupa não. O pessoal que chegou depois, né, perdeu a explicação, mas quando eu espelhar aqui o resultado, eu vou explicar de novo. E também a aula está sendo gravada, dá para vocês verem também. Na aula de sexta-feira, nós vamos começar às 4 horas em ponto. Eu vou ver se eu consigo mandar esse link para você já antes, para poder já ficar no jeito. Vai dar certo. E sexta-feira também é bom, porque eu não tenho que ir para a faculdade, entendeu? Então aí eu posso ficar com vocês um pouco mais. Hoje mesmo a gente tem o horário certinho aqui, aí eu tenho que sair daqui correndo para a faculdade. Agora, sexta é dia de eu dar faxina, aí eu posso ficar com vocês, a gente estende a aula um pouquinho mais. Preocupa não. Quem estava na aula minha passada aqui sabe que sexta-feira é dia de faxina mesmo, lavar banheiro. O pessoal estava falando aqui, né, que só conseguiu entrar na aula agora, né, mesmo colocando o link. Deixa eu responder o povo aqui, ver se o povo conseguiu entrar. Ô, Fred, Oi. eu acho mais fácil você mandar para os tutores e os tutores repassam para a gente. Nas outras aulas estava acontecendo isso. Dessa vez, nenhuma das suas 2 aulas a tutora passou para a gente. Eu que marquei aqui no alarme e coloquei para despertar, entendeu? Mas o que acontece? Eu vou ver com o meu coordenador aqui, porque eu não tenho contato dos tutores, né? Na verdade, são tutores que não acabam mais, são vários polos. Mas eu vou ver com o meu coordenador aqui se ele me passa o contato de todos os tutores, né? Porque são de muitas cidades, são mais de 20 cidades. É muita coisa. Talvez deles, né? Talvez tenha um grupo só de todos os tutores, talvez tenha, né? Sim, que aí é mais fácil para você.
Eu vou acredito que tentar tem fazer um isso. grupo dos Oi. tutores. Eu acredito que tem um grupo dos tutores que como é que passa as observações, as avaliações. Então, assim fica mais fácil, porque a sala nossa mesma, aqui de Sorro na Ponte, de enfermagem, está ficando prejudicada. Mas quem faz as avaliações é ele, não os nossos tutores. Não, eu falo assim, de ele enviar para os tutores passar para nós fazer em sala, entendeu? Professor, Sim. Oi, pode falar. Tem que ver professor, todos os a última parte tutores. da tabela, o XI, nesse caso, nessa tabela aqui, não precisa não, né? Essa aqui não tem um XI, não. Eu vou explicar depois. Ah, não, tranquilo. Essa aqui não tem um Terminei, XI, isso então. mesmo. Na Não, plataforma, beleza, terminei. vai mandando o link para outra sala que não tem não está tendo a aula, entendeu? Lá da plataforma. Eu acho que deu algum erro, alguma coisa aí que deu errado dessa vez. Mas na É próxima porque, assim, eu peguei o link aqui dessa nossa aula e mandei, ok? E na aula de sexta-feira, por exemplo, eu não mandei o link para ninguém, o pessoal, todo mundo conseguiu entrar normalmente, por isso que eu achei estranho. eu consigo toda vez entrar normalmente, né? Mesmo por ser link. Aí dessa vez eu entrei, caiu nessa sala lá que tá o pessoal perdido. Não tem nada, Aí, né? eu tive que voltar em bioestatística, caçar lá em geral, e aí eu achei a câmerazinha que entrei. Mas tem aluno reclamando que não está entrando, o professor não está aceitando. Aí eu Não, porque o que acontece? Porque aqui, para mim, aqui no cantinho, toda hora aparece, aí eu vou toda hora clicando para poder aceitar. Mas esse processo, eu não acho que seria o normal, porque, pelo que Daniel me passou, essa disciplina minha tem mais de 600 pessoas que fazem essa disciplina. Então, imagina ficar clicando toda hora para aceitar um por um. Então, eu acho que aí não é culpa de vocês, o sistema deveria ter um mecanismo para o cara entrar na aula e todo mundo entrar ao mesmo tempo. Porque para pensar assim, é uma logística muito complicada. Porque do semestre passado eu não tive esse problema. Eu abri a minha aula, estava lá, bioestatística, a data e a hora. Então, todo mundo vai entrar nessa aula. Eu imagino que não deve ter a minha aula e de outro professor no mesmo horário e mesmo dia, não. Vocês acham que tem? Eu acho que não, mano. Não. Na aula passada, a gente teve dificuldade de entrar também. Não foi só hoje, não. Na aula passada também, todo mundo teve dificuldade de entrar. Ô, professor, o que está acontecendo? Eu acho que eu vou terminar, pessoal. A aula Lá no anterior. Eu entrei, caiu lá no chat da primeira aula, quando eu entrei pelo portal. Caiu no chat da primeira aula. Aí eu vi logo embaixo escrito o nome da matéria de agora e a palavra entrar. Fui, apertei, aí automaticamente eu saí da aula que já está encerrada e entrei para o senhor me dar a permissão para entrar nessa. Todas as vezes que eu entro pelo portal e não pelo link, dá essa mesma coisa. Manda a gente para a aula que já foi encerrada. Que já acabou, em vez né? de a aula que está iniciada. Isso é um problema que eu tenho que ver no TI, porque, por exemplo, bom comentário, viu, minha amiga? Porque sexta-feira agora, eu vou abrir uma nova aula, 4 horas. E aí vai ter a opção da aula de sexta passada e a aula de hoje. Aí tem esse problema, né? Mas isso aí é só questão de ler, professora, porque as pessoas não leem, então eles não conseguem entrar na aula certa. Aí eles ficam clicando em outros lugares. Não, deu erro. Presta atenção, eu entendo a angústia de vocês. Não é falta de ler, não. É porque lá na hora que a gente entra na aula ao vivo não está dando certo. Pessoal, deixa eu posso falar aqui rapidinho? Deixa ele explicar a matéria. Ô, galerinha, oi. Posso falar aqui um minutinho só? Oi? Cara, ficou um silêncio. Posso falar aqui só um minutinho? Posso? Pode, professor. Estou falando que está tirando o foco da aula por causa de questão eu entendo, mas essa angústia Sim, não, claro, nós vamos retomar aqui nosso exercício. Esses problemas a gente vai tentar resolver, nós estamos aqui justamente para isso. E aí, eu pedi para liberar o microfone, que eu acho melhor para a gente interagir com a aula, assim. Aí a gente precisa ter um pouquinho de bom senso natural, né? Quando um falar, um espera e depois o outro fala, porque dá tudo certo. Eu queria pedir desculpa a vocês por esse contratempo aí. Não é basicamente culpa minha, né? Porque eu fui contratado para poder ministrar a aula
e aí eu tenho um link que eu começo a aula e dou a aula e ela fica gravada. Mas eu estou aqui para responder o que vocês precisarem. Me chamar aqui no Zap, aqui no slide tem, eu vou tirar a dúvida de vocês. Aí a gente precisa nos ajudar também, que no final dá certo. No final eu vou fazer uma prova em cima do conceito que nós vimos, vocês vão ver que é tudo que nós vimos, e vai dar tudo certo aí. Em nome de Jesus, viu? Então, vamos embora lá. Eu vou colocar agora a correção desse slide, quem conseguiu fazer aí. Vê se está igualzinho o meu aqui, para ver se está batendo certinho. Confere aí agora para mim. E aí, quem não conseguiu fazer, que chegou depois, copia essa tabela aqui que eu vou explicar para vocês. Mas quem fez, vê se bate os valores aí. Confere, certinho. Aí, pronto. Quem acertou a primeira, meu amigo, acerta todas. Você já não precisa fazer nenhuma mais. Já pode até sair da aula se quiser. Brincadeira, Professor, né? eu não entendi Oi. o FR, como conseguir o FR? Isso, o FR é o seguinte, ó. Você está com o calculador em mãos aí? Sim. Isso, então você vai pegar para mim, ó. 24 vezes 100 e dividir por 153. Faz esse cálculo para mim, por favor. 24 vezes 100. Coloca igual, né? vezes... Tem que colocar igual. Aí o resultado dividido por 153. Vê se deu 15,68. Dividido por 100? Não, dividido por 153. Ah, 153. É. Deu certo? Deu. Isso. Aí qual que seria o próximo? 40 vezes 100 dividido por 153. E você vai fazer isso sucessivamente com todos os valores. Depois com 12, com 22, com 11, com 19 e com 25. É assim que a gente faz o FR. E a calculadora faz para a gente, né? Confere para mim. Os outros que fizeram com a minha explicação deu certo? Olha, a Daniela falou que deu certo. Deu sim, que bom. Isso, muito bem, muito bem. E agora o FRA é a mesma coisa do FA, tá vendo? Você copia o 15,88. Aí a Ana falou que deu certo, Flávia também, que bom. E aí a gente vai somando a diagonal, tá vendo? 15, nossa, não estou enxergando direito não, velho. É 15,68 ou 15,88? Me ajuda aí. 68, 68. Isso. 15,68. Então, 15,68 mais 26,14 dá 41,52. Mais 7,84, 49,66. E assim sucessivamente, somando na diagonal. E aí, como eu falei para vocês, o resultado dá 99 ponto algum valor. Não pode passar de 100. Isso que é a nossa distribuição de frequência sem intervalo de classe. O intervalo de classe nós vamos ver depois. Fui claro aí, meu povo, essa parte da distribuição de frequência? Ok? Aí, para finalizar aqui, deixa eu mostrar para vocês aí nós vamos combinar o seguinte. Pode colocar no chat também, ou quiser responder aqui. Aí, se um responder, a gente identifica aqui. Eu vou colocar para vocês a nossa outra tabela e vou fazer alguns questionamentos com ela já pronta para você responder para mim. Deixa eu só achar ela aqui. Vai ficar melhor. Não é aqui não, é mais para frente. Esse material tem todo aqui para vocês. Tem outra tabela também que já está pronta, que eu quero perguntar para vocês aqui. Essa aqui é que nós fizemos, né? Não, deixa eu pegar uma outra, fica melhor ainda. Ó, essa aqui vai ficar de atividade de fixação para vocês, tá vendo? Que aí o material já está postado lá, vocês podem completar essa tabela que eu vou corrigir na próxima aula, o slide 16. E é dever de casa para vocês. Mas nessa eu quero falar, não. Eu quero falar... Oh, meu Deus, cadê ela? Sumiu. Ah, não, mas deixa para a próxima aula. Acho que vai ficar muita coisa para a nossa aula de hoje. Não deixa. Essa aqui é com intervalo de classe. Não, deixa para a próxima aula que ela tem que ter um detalhe mais. Então o dever de casa de vocês
é preencher essa tabela aqui para mim, ok? Anota aí, ó, preencher o slide 16, que já tem um TFI, que você sabe que esse aqui eu vou corrigir na aula sexta-feira, ok? E aí, deixa eu voltar aqui só para fazer um questionamento com vocês, nessa daqui. Ó, com essa tabela já pronta, eu consigo fazer algumas indagações com vocês, que aí vocês não precisam fazer o cálculo, é só olhar e identificar. Recapitulando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, ok? Aí, se eu perguntasse para vocês assim, aí vocês podem ou digitar no chat ou falar. Presta atenção aqui, ó, que aí é um teste oral aqui mesmo, para a gente finalizar a aula. Está quase acabando, que eu tenho que ir para a faculdade daqui a pouco. Qual seria a frequência relativa da terceira classe? Quem se arrisca a falar para mim qual que é a frequência relativa da terceira classe? Quem quiser falar, pode falar. 22,85. Isso, perfeito. Ó, Daniela, que colocou 16 aí, ela errou porque você falou a frequência absoluta, viu, Dani? Eu não falei absoluta, eu falei frequência relativa. Aí quem falou em 22,85, perfeito. Segue o barco. Quem seria a frequência acumulada da quinta classe? Frequência acumulada quinta classe. 65. Perfeito. 65. Perfeito. 65. Parabéns. Ótimo. Segue o barco. E aí vocês vão me acompanhando. Parabéns. Quem seria o ponto médio da segunda classe, que é o XI? Ponto médio da segunda classe. 156. 156. Perfeito, perfeito. Aí pronto, já posso dar essa prova até amanhã. Vocês já estão preparados. Nossa. Já. Ó, Josilene colocou 11. Pode não. Não, eu tô brincando, né? Então vamos embora, vamos segue o barco. Fala para mim quem é a frequência absoluta da quarta classe. Frequência absoluta 53. quarta classe. 19. 19. 53. Perfeito. 53 não, Josilene. Não é 53, é a frequência absoluta, é o FI. Ó, esse questionamento, ele vai estar na prova, você pode ter certeza. E aí agora, como está gravado, vocês não podem falar assim, ô Fred, você não falou isso na aula. Eu adoro aula gravada, porque o aluno fala assim, nossa, mas Fred não falou isso na aula. Falei sim, está gravado. O FI é a frequência absoluta e o FA é a frequência acumulada. Então, se eu te pedir na prova frequência acumulada, é o FA. Se eu te pedir na prova frequência absoluta, é o FI. Está gravado, viu? Eu vou postar isso no YouTube para vocês não falar que eu não falei. Então, de novo. Quem é? Esse último número, que no caso, nesse caso dessa tabela, é o 70, da classe 6. Ele é o N? O valor Ele N? é o N, isso mesmo. O N é o N. quê? O N é o número total? Isso, o número total de pessoas pesquisadas. Muito bem, sim. parabéns. Beleza. Então, vamos embora. Mais uma. Quem é a frequência relativa da sexta classe? Frequência relativa à sexta classe. 7,14. Parabéns. 7,14. Próximo. Quem é a frequência acumulada da terceira classe? 34. 34. Muito bem. Pronto, vocês estão de parabéns. Isso mesmo. Então, pessoal, é isso que eu programei para vocês para hoje. A gente falar da distribuição de frequência e identificar esses elementos. Na sexta, agora, às 4 horas em ponto, vou ver se eu consigo mandar esse link para vocês antes. E a gente vai reforçar isso daqui. E o dever de casa... Qual que é o slide do dever de casa mesmo que eu falei para vocês? Ver quem lembra aí. Qual que é? Página 16. Slide 16. Deixa eu só confirmar se é o 16 mesmo. Ah, ele aqui. Muito bem. Quem não fizer o dever de casa, eu vou botar de castigo na próxima aula, viu? Primeira Nossa, coisa que eu vou perguntar é quem fez o slide 16, ok? Beleza. Ok. Então, um abraço para vocês, muito obrigado. Desculpa aí os percalços aí do link, mas aos poucos nós vamos adaptando aí. A aula está ficando gravada. Eu vou ver se eu consigo marcar uma aulinha extra para vocês aí, para a gente reforçar isso daí, viu? Ó, muito obrigado, um abraço para vocês. Tá? Eu que agradeço a presença. Desculpa mais uma vez. Imagina. Obrigado, tchau, tchau. Ok, obrigado. Um abraço.